Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 10 de dezembro, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, junte-se a nós. E também quero pedir, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe o nosso canal com seus queridos, porque isso vai ajudá-los a crescer e receber uma palavra que vai alimentá-los, refrigerá-los, fortalecê-los e trazer entendimento da palavra, amém? Também, se você tem a alegria e liberdade no coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta e a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, vai ser de grande valia para nós, amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu vou falar hoje, querido, de um assunto que é muito importante, você acompanhe até o final e depois você vai compartilhar esse vídeo com as pessoas queridas, as suas pessoas queridas. Eu vou falar sobre onde estão os mortos hoje. Esse é um assunto que interessa muito, e a palavra de Deus fala sobre isso, o estado intermediário dos mortos, para que a gente entenda e que essa palavra venha a ser consolo para você que já perdeu um ente querido. Eu também já perdi, todos nós, né? Todos nós temos algum relato nesse sentido, algum histórico, né, de perda de ente querido, e às vezes fica essa dúvida. E as pessoas, às vezes, sempre me perguntam onde estão nesse momento os mortos de todas as épocas, e sobre esse assunto que eu vou falar hoje, e espero que você tenha paciência de ir até o final do vídeo, e eu vou trazer todos os versículos que embasam aquilo que eu estarei falando, e vai ajudar você, e assista e compartilhe com seus queridos, amém? Então vamos lá. Como eu disse, as pessoas sempre me perguntam onde estão, né, as pessoas, né, onde estão nesse momento, né, os mortos de todas as épocas. Na Bíblia, querido, existem palavras, tanto no Velho como no Novo Testamento, que na língua original, no hebraico, que é a língua usada no Antigo Testamento, ou no grego, que é a língua utilizada no Novo Testamento, existem palavras que expressam a realidade do mundo vindouro e o estado intermediário dos mortos. E no hebraico, a palavra Sheol, né, é utilizada 63 vezes no Velho Testamento, e Hades, no grego, 11 vezes no Novo Testamento, expressam o lugar dos espíritos dos que morreram, tanto dos justos, aqueles que morreram em Cristo, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, como dos injustos, né, aqueles que não creram e não confessaram Jesus e morreram sem Jesus, né? Então, esses lugares expressam o lugar onde os espíritos que morreram com Cristo ou sem Cristo antes da ressurreição de Cristo, né? Este lugar era o mundo invisível dos mortos. E nesse lugar havia uma subdivisão, queridos. De um lado, o seio de Abraão, o lugar dos justos, e o lugar de consolo, e do outro lado, o lugar dos ímpios. Hoje em dia, querido, este é o lugar onde estão os espíritos e almas dos que morreram sem Cristo. Preste atenção nisso, tá? Sem Cristo. Diferenças entre Keber e Sheol. Keber, no hebraico, significa sepultura, cova, túmulo, palavra sempre usada no plural, né? Keber aparece 62 vezes no Velho Testamento, sendo que 37 vezes dessas 62 fala que Keber recebe cadáveres e é sempre localizado na superfície da terra. 32 vezes fala isso. Enquanto que a palavra Sheol fala de um lugar que está situado nas profundezas da terra. Na Bíblia, há exemplos em que o homem coloca corpos no Keber, mas não coloca corpos no Sheol, ou seja, na superfície e não nas profundezas. É mencionado 44 vezes um Keber para cada indivíduo, mas o Sheol é o lugar para muitas pessoas. Também existem as palavras Abaddon, no hebraico, ou Abyssos, né, que no grego. Esse é o lugar mais profundo do que o Hades, abaixo do Hades ainda. É o abismo que separava o seio de Abraão da prisão dos ímpios. É o lugar de morada dos demônios. Eu vou ler aqui o versículo, Lucas capítulo 8, versículo 31, Apocalipse 9, de 1 e 2, e Apocalipse 9, versículo 11, Apocalipse 11, versículo 7, e Apocalipse 17, versículo 8. Vou ler todos esses versículos e Apocalipse 20, de 1 a 3. Né? Que esse Apocalipse 20, do 1 a 3, fala do lugar da prisão de Satanás durante o milênio. Então, vamos lá. Lucas 8, de 30 a 31, Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Aquele momento que aquela legião tinha atacado aquele rapaz, né?
A legião respondeu ele. Aliás, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Então, abismo, morada de demônios. Apocalipse 9, versículo 1 e 2. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram como a fumaça que saía do abismo. Apocalipse 9:11. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Apocalipse 11, versículo 7. Quando eles tiveram terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Apocalipse 17, versículo 8. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. E por último, Apocalipse 20, versículo de 1 a 3, que diz: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então a gente vê aqui, nesses textos que eu li, queridos, mostrando, né, essas palavras que falam sobre o abismo, o Abaddon no hebraico e Abissos no grego, que é o lugar mais profundo que o Hades, é o abismo, é o lugar onde é a morada dos demônios e também é o lugar onde Satanás ficará preso durante o milênio. Existe outra palavra também que é Tártaro, que é o lugar de prisão de alguns anjos, lugar mais baixo das regiões inferiores, né, abaixo do inferno. Essa palavra ela é usada em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, Judas capítulo 1, só tem um, né, versículo 6, e Gênesis do versículo 6, de 1 ao 4, a gente vai entender quem são as pessoas que estão no Tártaro. Então, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 diz assim: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Um dia eles vão sair de lá para serem julgados por Deus. Judas 1,6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Também esses anjos. Quem são esses anjos? Gênesis 6, de 1 a 4, diz: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, aqui os filhos de Deus são os anjos, viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins, que são anjos, néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então a gente vê aqui que no Tártaro, né, esse lugar, vão ficar presos esses anjos. Agora eu vou falar sobre Tofete e Gina. Tofete é a palavra hebraica e Gina grego. Tofete e Gina são lago de fogo, o inferno final e eterno. O seu significado original tem relação com o vale de Inom, lugar que ficava fora da cidade de Jerusalém, onde os cadáveres dos criminosos eram queimados, era a lixeira da cidade, e havia sempre fogo aceso no local. No Velho Testamento, neste lugar, os israelitas rebeldes e idólatras queimavam seus filhos recém-nascidos em honra ao deus Moloque. A morte, o Hades, os demônios, os anjos caídos, os ímpios, aqueles que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que não foram justificados pelo sangue de Jesus, e Satanás vão passar a eternidade nesse local. Mateus 25, 41 diz isso. Mateus 25, 41 fala assim: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja, querido, que o inferno não foi preparado para os homens.
O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Para os homens foi preparada a terra e o céu. Mas, porque o homem pecou, caiu, precisava ser justificado. E agora, o homem que não aceita a justificação proposta por Deus, proposta pelo sangue de Jesus, porque não creu, né? Jesus fala isso, né? Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo, mas os que não creram já estão julgados. Então, quem não creu já está julgado, e esse é o destino. O paraíso estava antes nas regiões inferiores da terra. Efésios 4, versículo 9. O que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Efésios 4, 9. Lucas 23, versículo 43 também fala isso. Jesus lhes respondeu: e eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Após a sua morte, Jesus proclamou aos espíritos em prisão. 1 Pedro Lucas 23, 43, ele fala isso. Hoje ainda você estará comigo no paraíso. Ele fala para aquele ladrão lá na cruz que reconheceu o seu Jesus. E após a sua morte, Jesus proclamou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3, do versículo 18 ao 20, diz isso. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Amém? Só a parentela de Noé ali, que foi salva ali naquele tempo da arca, que creram, né? Depois da ressurreição de Jesus, querido, o paraíso foi transferido para o terceiro céu. Lá em Efésios 4, versículo 8, diz isso, né? Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Efésios 4, versículo 8. E segundo aos Coríntios também, capítulo 12, versículo 2, que diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Paulo aqui está se referindo a ele, né? Sobre as revelações que ele teve da parte de Deus. Quando Jesus... Desculpa, querido. Quando Jesus ele subiu aos céus, ele levou uma multidão para o descanso do paraíso e distribuiu dons aos homens. Efésios 4, do 8 ao 10, que diz: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Amém, queridos? E aí agora a gente vai ver como estão os que já morreram. Os justos, querido, aquelas pessoas que creram no Senhor Jesus e em vida aqui na terra, confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e viveram suas vidas até o fim, perseveraram nesta fé, perseveraram nessa posição de filhos de Deus, de nascidos de novo. Os justos estão no paraíso com o Senhor. Eles estão em descanso, vivos e conscientes com seus espíritos e almas. Isso é importante, eu vou repetir. Os justos, aqueles que creram no Senhor Jesus e o confessaram como Senhor e Salvador das suas vidas e perseveraram até o fim em Cristo, com Cristo, eles estão em descanso, vivos e conscientes com seus espíritos e almas. Eu sei que a dificuldade que a gente tem, querido, por perder um ente querido, é a saudade, é a sensação da falta da pessoa. Ela estava aqui, nós vivemos com essa pessoa, nós compartilhamos muitos momentos bons, alegres, aquela pessoa deixou marcas de alegria, marcas de bons momentos com a gente tem boas recordações, a gente tem um sentimento de amor, de apego à pessoa, e isso é que dói. Mas a gente precisa entender que aqueles que morreram em Cristo, eles estão lá no descanso com o Senhor no paraíso e estão melhor do que nós estamos aqui. Eclesiastes 12, no versículo 7, diz assim: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o corpo da pessoa que foi sepultado já se decompôs, voltou ao pó. Era pó, voltou ao pó, mas o espírito está com Deus, né? E também Apocalipse 14, versículo 13 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão.
Mateus 22, versículo 32 diz: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, os nossos queridos que morreram em Cristo estão vivos com Deus, descansando numa situação muito melhor do que quando estavam aqui na terra. Amém, queridos? Não tem nada dessas coisas que a gente padece aqui na terra. Lucas capítulo 16, do versículo 25, 27 e 28 diz: Mas Abraão respondeu, aquela situação que Jesus conta sobre Lázaro e o rico: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. 27, ele respondeu: Então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. 28, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Amém? Aí continua: Não, no versículo 30, não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém entre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, aqui está falando, né, que não tem comunicação entre vivos e mortos. Amém, queridos? Então, os ímpios, aquelas pessoas que não creram no Senhor Jesus, não o confessaram como Senhor e Salvador das suas vidas, eles estão vivos e conscientes, sofrendo na prisão do inferno. Ainda não tem a sentença da eternidade, mas estão sofrendo na prisão. Lucas 16, versículo 23 diz isso. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então é ali que estão as pessoas que não creram no Senhor Jesus e não o confessaram como Senhor das suas vidas. Estão no Hades, sofrendo, né? Estão aguardando o castigo eterno do dia do juízo. 2 Pedro 2, versículo 9 diz: Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então, os piedosos, aqueles que creram em Jesus e o confessaram como Senhor e Salvador, foram salvos, né, do dia do juízo, estão lá com Deus. Estão vivos, né, os justos estão vivos e conscientes. Não. Os ímpios, eles estão vivos e conscientes, sofrendo na prisão do inferno. Seus corpos jazem na terra, mas seus espíritos estão no inferno. É importante salientar, querido, que o texto de Lucas 16, do 19 a 31, não é uma parábola, mas algo que realmente aconteceu. Nas parábolas, os personagens são tratados por Jesus como um homem, um certo homem, um administrador, o semeador e assim por diante. Mas neste trecho das Escrituras, os personagens têm nome: Abraão e Lázaro. Ou seja, o que Jesus descreve aqui realmente aconteceu. Logo, os nomes e lugares descritos devem ser tomados por literais e não a figura ou representação simbólica de algum ensino. Então, queridos, isso é o ensino para hoje, né? Os que morreram em Cristo estão no paraíso com Deus. Isso é motivo de consolo para nós. E essa palavra também, que ela serve de advertência para nós. Porque enquanto nós estamos vivos aqui na terra, que nós temos a dispensação, né? Nós temos a possibilidade de crer no Senhor Jesus, de ouvir a palavra, de crer no Senhor Jesus, crer que Ele já nos salvou na cruz do Calvário, já pagou o preço, e entregarmos a nossa vida ao senhorio de Cristo e sermos salvos do juízo eterno e sermos salvos dessa prisão, caso a gente morra antes da vinda do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, isso serve de alerta. E essa semana eu falei sobre salvação, e a salvação está disponível. Jesus pagou o preço, e o homem não é salvo por obras. O homem não é salvo pelo seu próprio mérito. Nós somos justificados pela justificação que Deus atribuiu em Cristo. Cristo sofreu o castigo no nosso lugar. Nós precisamos crer no Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, para sermos salvos e sermos livres destes lugares, desse cativeiro e desse juízo eterno. Amém, queridos? Assista novamente essa palavra. Recomendo você assistir as palavras de salvação que eu falei, as duas últimas, e também uma pregação de domingo que eu falei sobre o arrebatamento da igreja, porque está tudo ligado e nós estamos vivendo perto desse evento que está prestes a acontecer, que é o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser retirada para que ela não passe pela grande tribulação, que tudo o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje aponta para isso. Nós estamos afunilando e aproximando. Israel, fatos que estão acontecendo em Israel ultimamente,
apontam para isso, para o momento do arrebatamento da igreja e a terra. Quem não foi arrebatado, né, por Cristo passará pela grande tribulação. Então assista essas palavras, salvação, as duas últimas que eu preguei aqui antes, e também você vai buscar aí no canal, no culto de adoração, o arrebatamento da igreja. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por este tempo, por essa palavra sendo desafiadora e sendo esclarecedora, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada um que assistiu essa palavra e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, Pai, saúde, alegria e prosperidade do céu. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela família da Val, pela família da Sandra, Pai, por salvação, por cura, por libertação a todos os familiares, por harmonia nesses lares. Em nome de Jesus. Te agradeço pela gravidez da Sara, da Rayane, da Flávia e da Brenda Lohane. Essas gravidez transcorrendo normal, os bebês desenvolvendo perfeitamente, ao final um parto rápido e fácil. Te agradeço pela cura da Marlene Lopes, do Fernando e do Sérgio Bandeira. Pai, muito obrigado, Pai. Te agradeço também pela proteção, pelos teus anjos guardando a vida da Patrícia e do Luiz Eduardo Mergulhão, em nome de Jesus Cristo. Pai, te agradeço pela família também da Beatriz Lobo, por paz, por saúde, por salvação, por libertação e cura nessa família também. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre cada um que estão assistindo esse vídeo, paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Dê o seu like, comente aqui no vídeo, desculpe o tempo que não deu para a gente fazer em menos tempo. Até a próxima, compartilhe esse vídeo com seus queridos, peça que eles se inscrevam no canal para que eles também sejam edificados. Até a próxima, fiquem na paz.